Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Viva com Excelência. É sempre um prazer e uma honra estar com você na sua casa para mais um programa Viva com Excelência. Eu, pastor Ricardo Lima, estou aqui mais uma vez nessa noite. Ainda o nosso pastor Ricardo Kapler está num congresso na Coreia. A partir da próxima semana ele já estará de volta conosco aqui. Hoje nosso programa continua com os quadros que você já conhece, 180 graus, com histórias de vidas que foram transformadas por Jesus, o Percepções, uma palavra de Deus para o seu coração. E fique ligado agora, nessa semana, nas coisas que vão acontecer na agenda da Bethesda. Como seria a sua vida se você pudesse colocá-la em ordem? Nova série de mensagens da Bethesda. Coloque a sua vida em ordem. Dos dias 27 de julho a 7 de setembro, aos domingos às 18h30, no Clube Atlético Piracicabano. Não perca! Mais informações www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Hoje, então, nós estamos recebendo meu amigo, parceiro de ministério, Rodolfo Kapler, que tem realizado um ministério relevante na Bethesda, com a juventude da Bethesda. Rodolfo, seja bem-vindo, é uma alegria falar com você aqui nesse tempo aqui. Nós temos andado junto no ministério lá. É um prazer estar aqui no Viva com Excelência, programa que eu assisto muito lá em São Paulo pela internet. Então é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Rodolfo, conta um pouco pra gente. A gente já se conhece há muito tempo, né, mas é pra galera conhecer um pouco a sua história com Cristo, o seu desenvolvimento ministerial dentro da Bethesda. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu nasci num lar batista, né, numa igreja batista, histórica, tradicional, e antiga igreja batista do Parque Piracicaba, que agora é a igreja batista do Parque Monte Rei, aqui em Piracicaba. Uhum. Então, fui criado nessa igreja junto com os meus irmãos. Enfim, escola bíblica dominical, desde criança aprendendo sobre a Bíblia. Mas quando chegou na fase da adolescência, né, no início da fase da adolescência, eu comecei a me desinteressar pelas coisas da igreja. Então, quando eu tinha aproximadamente uns 14 anos, eu comecei a deixar de frequentar os cultos. Eu ia com a minha mãe, com os meus irmãos, e comecei a perder o gosto pelas coisas da igreja. Comecei a achar que era algo chato ir à igreja, as mensagens eu não conseguia entender. E com 15 anos eu, na verdade, tive uma experiência, né? Eu comecei a sair para as festas, balada. Aí eu tinha um primo, na verdade 2 primos, e comecei a sair para as festas, para as baladas com esses 2 primos. Até que quando eu tinha 16 para 17 anos, então foi um período curto que eu passei, mas eu experimentei algumas coisas que eu não deveria ter experimentado. Curto, mas é intenso nessa idade, né? Sim. E com 16 para 17 anos, aconteceu uma tragédia, na verdade, algo muito ruim na minha vida. Eu perdi um primo que foi assassinado e chegar naquele caixão, naquele velório, ver aquele caixão, ele naquele caixão, me deixou sem chão, sem rumo. E durante uma semana eu fiquei depressivo e pensando na minha vida. Aí eu fui para um acampamento, né, da igreja. Quem me convidou e pagou foi o pastor Ricardo Kapler, que é meu irmão também, na fé e irmão de sangue. Sim. E lá eu tive um encontro com Jesus, fui transformado. E
partir do momento que eu tomei uma decisão por Jesus, eu era um adolescente que eu comecei a trabalhar com adolescentes na igreja Batista do Parque Piracicaba. Então, eu era um adolescente, tinha alguns adolescentes, um grupo de 6. E nós começamos ali a nos reunir para orar e para visitar outros adolescentes. Então, ali eu comecei me envolver com um trabalho com jovens, com adolescentes. Já ter o contato ali, né? Sim. E aí depois eu me mudei, na verdade, né? Teve uma transição para a Bethesda, quando a Bethesda começou, no ano de 2004. E ali eu também continuei desenvolvendo o trabalho com juventude. E hoje a Juventude Live, ela trabalha, você tem liderado ali, pastoreado, né? Você é pastor dos jovens da nossa igreja, você tem esse desafio que você teve de Deus do ano passado de separar as faixas etárias ali. Como é que foi esse processo de separar o Live Evolution, o Live Livre, como é que foi? Então, desde quando começou o trabalho com juventude na Bethesda, em 2004, então eu continuei desenvolvendo aquilo que eu fazia na Igreja Batista do Parque, Piracicaba. E também era um grupo muito pequeno, né? A igreja estava começando, um grupo de 20 pessoas da igreja, um grupo de 4, 5 adolescentes. A gente continuou um trabalho e na época era Radical, né? O primeiro nome que a gente deu, né? Radical, era Radical Teen, né? Que eram todos adolescentes, na verdade. E eu já tinha por volta dos 18, 19 anos. Então a gente começou o trabalho, na verdade era um trabalho de sábado à noite, que a gente tentava fazer um culto no estilo dos jovens, né, da igreja, que moravam ali na região da igreja. Mas aí passou-se alguns anos, na verdade, e nós tivemos um pequeno crescimento, né, até expressivo para a gente. Aí foi necessário a mudança de nome, de estratégia, a visão também acabou aumentando, ganhando alguns contornos. Aí nós resolvemos colocar o nome de Live, né? Então, Juventude Live. Então, porque nós cremos que live quer dizer ao vivo, uma palavra inglesa. Nós cremos que Deus é um Deus que ainda continua trabalhando e que Ele comunica, assim como a questão do ao vivo, né? Que é algo que é comunicado em tempo real. Que o que Deus está fazendo, Deus trabalha ainda hoje, o que Deus está fazendo, Ele comunica em tempo real para a juventude. Não é algo para amanhã, para a semana que vem, mas cada sábado à noite, em cada encontro de célula, os jovens podem ter um encontro real com Deus e ouvir aquilo que Deus quer falar com eles. Aí nós fizemos isso e tivemos a ideia de separar, né, os públicos, os adolescentes, 12 a 17 anos, o Live Evolution, e jovens 18 a 35 anos, Live Livre. Então, nós reunimos todos os sábados, então são 2 cultos no sábado, é algo muito intenso mesmo. Sábado das 18 às 20, os adolescentes do Live Evolution, um culto focado para eles, com tema, uma pregação focada para eles, com músicas focadas para eles, e depois, após esse culto, a gente já troca culto para os jovens, né? Então, que também é uma palavra voltada para o público de 18 a 35 anos. Sim. Até achei, foi muito interessante que você fez a série A Culpa das Estrelas, por exemplo, né? Que é o filme que todo adolescente praticamente assistiu e foi muito interessante, as premiações e tudo mais, né? E, Dolfo, nós temos alguns problemas na juventude que é geral, que são gerais. Drogas, violência, o sexo e tudo mais. Mas na nossa cidade, assim, como que você percebe, né, o que você tem olhado para a nossa juventude, para a juventude que você lidera hoje? Quais são os maiores desafios nossos aqui em Piracicaba com a juventude? Como você disse, existem desafios para a juventude no Brasil, no contexto geral. Eu acredito que os desafios para os jovens de Piracicaba são os mesmos para os jovens de São Paulo. Por exemplo, eu moro em São Paulo atualmente, é o meu último ano lá, e eu vejo que a realidade muda algumas coisas que são culturais, mas os problemas são os mesmos, né? Como você mesmo disse, drogas, enfim, sexo ilícito, a promiscuidade, violência, falta de oportunidade para o jovem. Mas eu creio que em Piracicaba nós temos 3 desafios, né? Alguns desafios, mas eu gostaria de citar 3. Por exemplo, somos uma cidade universitária, então temos muitas universidades, faculdades aqui. Eu creio que um desafio, pelo menos para a nossa juventude, eu como um ministro de jovens, é poder alcançar os jovens universitários da cidade de Piracicaba, alcançar em todos os sentidos, né? Servi-los. Então, nós vemos muitos jovens que vêm de outras cidades para estudar aqui e ficam sozinhos. Muitas vezes eles acabam até
entrando nas drogas, eles acabam, às vezes, fazendo algumas coisas que não deveriam, que até que nem queriam fazer, porque se sentem sozinhos. Então, acho que é uma forma de acolher esses jovens, desenvolver um projeto. É algo que eu tenho pensado, que eu tenho orado, para que Deus levante lá a nossa igreja mesmo, jovens que estão na universidade, e as famílias da igreja mesmo, os adultos, para acolher esses jovens que não têm, na verdade, família aqui em Piracicaba. Eu creio que esse é um desafio. Também, Piracicaba tem um dos maiores índices de consumo de álcool, de maconha e de AIDS. Então, tem muitos aidéticos aqui. Então, promiscuidade, o sexo ilícito, isso é um desafio. É uma cidade onde você vai, você para em um posto de gasolina, tem jovens sexta-feira, à noite, sábado à noite, enchendo a cara, tomando cerveja, bebendo, usando drogas. Então, eu creio que os desafios, na verdade, são os mesmos, né? Existem, obviamente, desafios que são muito mais fortes aqui em Piracicaba, mas eu creio que são os mesmos. Mas acho que o grande desafio é poder acolher mesmo a comunidade universitária, os jovens que são universitários, e também fazer um trabalho de conscientização em relação à sexualidade. Uma cidade que tem muito índice de AIDS nas escolas e até com os jovens mesmo, de 18 anos para cima. Sim. Inclusive, a nossa reportagem é exatamente essa. O que o pessoal, a galera daí está achando das nossas dificuldades com a juventude? Vamos dar uma olhada nessa reportagem. Olá, pastor Ricardo. Estamos aqui na Praça José Bonifácio para colher a opinião de jovens e adultos. Qual é a maior dificuldade da juventude no Brasil? Qual é o maior desafio? Vamos ver o que eles falaram. A maior dificuldade é você ter preparação e já sair sabendo o que você quer fazer. E depois disso é conseguir um emprego no mercado de trabalho. É bem difícil também. Achar um emprego tá difícil. Hoje tem um monte de vaga, o jovem não quer estudar, hoje tem FIES, hoje tem curso de graça que eles dão dinheiro, capacita você, dão dinheiro, dão um passe e não tem jovens que querem estudar. Bom, dificuldades tem sim, às vezes não é bem a área que a gente quer, que a gente está cursando na universidade ou no curso técnico que a gente vai fazer, mas acho que assim, o problema maior é a motivação do jovem para ele correr atrás mesmo de uma coisa que seja na área dele. O certo é a gente procurar fazer curso, né, para tentar se enquadrar aí. Se não tiver um curso hoje em dia, é muito difícil procurar o primeiro emprego, realmente. E as pessoas não são qualificadas pela vaga. Vaga tem um monte, é as pessoas que não querem se qualificar pela vaga. Eu, pelo menos, hoje sou eletricista, mas consegui ser eletricista no Senai depois de velho consegui fazer, porque quando eu era novo, 16 anos, eu não consegui, que não tinha vaga. Hoje tem vaga de todo jeito e a molecada de hoje em dia não quer estudar. A pessoa escolhe uma área, né, gosta de uma área, estuda, passa 4 anos estudando, depois vai procurar o trabalho, né, não arruma e acaba fazendo uma coisa que não gosta. Talvez no começo não seja na área, mas persistir para chegar lá, acho que é isso. O mercado de trabalho está exigindo muito, né? Pede experiência, até para estágio está querendo experiência, né? Falta alguém orientar ele, alguém com experiência, falta a vontade dele de absorver essa experiência de alguém. E falta também algumas oportunidades de emprego melhor. O jovem, né, ele estudou, então ele acabou de sair da escola, da faculdade, então ele não vai ter experiência, né? Então deveria dar uma oportunidade porque ninguém nasce sabendo, né? A pressão dos pais e da escola quando os filhos chegam no ensino médio, de prestar o vestibular, de ir bem nas aulas e ao mesmo tempo conciliar estudar e conseguir sair com os amigos ao mesmo tempo. Lógico que tem os amigos, tem a vida social que a gente tem que saber balancear bastante, mas acho que assim, abrir mão de certas coisas fazem bem pra gente, tanto na vida jovem, na adolescência, nos adultos, então é isso, é motivação e foco também. O jovem de hoje quer Facebook, quer ostentar carro, coisa, mas estudar na verdade ninguém quer. A juventude hoje tem que começar a parar de pensar em si mesmo, porque tem muitos egoístas ainda, começarem a pensar no coletivo. Bom, Dom, você viu que é dividida as opiniões, principalmente com relação ao mercado de trabalho para o jovem. Alguns que se preparam e vê uma dificuldade de oportunidades para entrar no mercado de trabalho, você já citou até a dificuldade, o objetivo na área universitária, e outros que olham os jovens que não querem se qualificar, se preparar. Como que você vê isso aí? Eu acredito, tem um jovem que deu a entrevista há pouco, que ele falou que tem muitos meios aí, alguns programas que acabam ajudando os jovens a se qualificarem para o mercado de trabalho, mas muitos não querem. Eu acredito que sim, existe uma resistência no mercado de trabalho ao jovem, né? Então, o cara é muito jovem, ele não serve, ele precisa de uma experiência, mas ao mesmo tempo, como ele vai ter uma experiência se ele é muito jovem,
Mas eu acredito que, na verdade, é uma questão de conscientização mesmo. Tem a ver com a forma de pensar do jovem. Tem muitos jovens que eles preferem, ao invés de estudar, de pensar em algo a longo prazo, eles pensam algo em curto prazo, mais rápido, se contentam apenas com um emprego, não que haja alguma coisa de errado em ter um emprego numa indústria, numa fábrica e trabalhar ali, mas muitos só pensam nisso, né? Comprar um carro, e, enfim, curtir isso, o momento, né? colocar, rebaixar o carro, curtir o momento e tá ótimo, né? Eu creio que é uma questão mesmo, um grande desafio é a conscientização, eles precisam aprender a buscar qualificação, porque o mercado de trabalho, na verdade, dá as maiores oportunidades para aqueles que se qualificam. Então, às vezes, o jovem reclama que não tem oportunidades, né? Mas, na verdade, existem oportunidades, mas as oportunidades são para aqueles que são qualificados. Exatamente. Mas, ao invés de se qualificar, de pagar um curso, um inglês, enfim, fazer uma faculdade, um curso técnico, eles preferem gastar o dinheiro em coisas supérfluas, né? Pois é. Então, como eu disse, um carro, alguma coisa do gênero, assim. Uma coisa que eu queria que você comentasse é que a gente vive numa era pós-moderna e a gente vê muito forte a secularização, o relativismo. E falar com jovens nos dias de hoje deve ser um desafio muito grande, porque esse relativismo tem invadido as igrejas, né, o trabalho, pensamentos no sentido de que hoje cada um tem a sua ideia a respeito de Cristo. Por exemplo, o que não é pecado hoje. Então há uma dificuldade muito grande naquilo que é relativo, naquilo que é absoluto. Como que é liderar jovens numa era pós-moderna e totalmente relativista? Realmente é um grande desafio. Na minha opinião, acho que é um dos maiores desafios, não só na questão teórica, mas na prática, para pastorear, liderar, se comunicar com jovens da nossa geração, da minha geração, porque realmente são relativistas. Então, há 50 anos atrás, se você fosse numa universidade e chegasse para um jovem e falasse que Jesus Cristo é a verdade, ele ia perguntar o porquê, você poderia discursar com ele, enfim, expor alguns argumentos racionais, e se ele se convencesse de que aqueles argumentos eram verídicos, racionais, enfim, ele aceitaria a sua opinião, a sua declaração. Mas hoje não, hoje você vai num campus, na universidade, e diz que Jesus é verdade, ou diz que fazer tal coisa é pecado, o jovem vai perguntar, vai dizer para você assim, mas essa é a sua verdade, eu tenho a minha. Exatamente. Então existem verdades. Então é um grande desafio porque eu me deparo na igreja, nos jovens, a igreja na qual eu sirvo, né, que é Bethesda, no meio da juventude que eu sirvo, muitos jovens e adolescentes me procuram e com questionamentos que são totalmente relativistas, no campo da ética e da moral. Por exemplo, mas um absoluto moral, né, para nós cristãos é o sexo antes do casamento, né? Nós cremos nisso, é uma tradição cristã, mais de 2000 anos que se ensina isso, né? A pergunta não é se está na Bíblia, onde é que está, mas é algo que nós entendemos que é algo bíblico e que os cristãos sempre ensinaram. Sim. Então é um absoluto moral que as pessoas entendiam antigamente. Mas hoje eu vejo jovens que me procuram, que entendem, são cristãos e falam, viu, mas no meu caso não é pecado, Rodolfo, porque eu a amo profundamente. Então Deus, ele entende isso. Ou então, exemplo, tem absolutos éticos, não matar, não roubar, enfim, não cobiçar. E tem pessoas que às vezes vêm jovens que me procuram também com esse questionamento. Não, mas nesse caso não é errado roubar isso, nesse caso não é errado eu cobiçar, nesse caso não é errado fazer isso. Então, são totalmente relativistas e é um grande desafio que eu tenho feito para tentar comunicar o evangelho para aqueles que não são cristãos jovens ou para aqueles jovens que são cristãos, mas que são totalmente relativistas. Nós temos uma tendência a sermos relativistas na época em que nós vivemos, é reafirmar os valores, os conceitos, né, absolutos. Através da minha vida eu tenho tentado fazer isso e também através da pregação da palavra, do aconselhamento, ali no tete-a-tete, em off, reafirmar que realmente existe absolutos morais, éticos, que pecado é pecado, o que era pecado há 50 anos continua sendo pecado. Por exemplo, um exemplo crucial assim é a questão da homoafetividade, que é o que não se fala. Então, lá no live a gente se prega mesmo que a prática homoafetiva é pecado, né?
o desejo homossexual não é pecado, porque isso é algo que tem sido debatido, né? Tem pessoas que, enfim, já acho que é um programa para uma pessoa específica, mas a gente sabe que a Bíblia condena a prática homossexual, mas tem jovens que procuram e falam, não, mas no meu caso não é pecado, porque eu amo a pessoa. Então eu procuro pregar e ensinar, dizer que é pecado, que o que sempre foi pecado continua sendo pecado. Então acho que é difícil mesmo, porque os jovens acabam não aceitando muito, às vezes, esse discurso e falando que é algo opressivo, mas é algo bíblico. Nós somos cristãos e um cristão que não acredita em conceitos ou valores absolutos, ético-morais, não é cristão. E tem absolutos bíblicos que não dá para negociar, né, Dô? Com certeza. Tem que continuar ensinando e pregando. Nós vamos ver o quadro 180 graus, que é um quadro com histórias de vidas que são transformadas por Jesus. Acompanhe a história da Carol. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu estava passando por uma crise existencial, assim, muito forte, porque eu me descobri muito diferente, assim, das outras garotas e naquela época eu já tinha uma consciência muito forte, assim, dos meus desejos homossexuais e isso era muito difícil para mim, porque eu não sabia direito o que isso significava, não sabia direito como lidar com isso. Então eu chorava muito e na escola também foi muito difícil para mim. Algumas pessoas faziam brincadeiras e é meio complicado. Até minha mãe me levou para psicóloga porque eu estava muito mal naquela época, assim, eu ficava muito tempo sozinha e eu me isolava um pouco das pessoas. Acho que por não saber como lidar com isso. E aí, eu tinha 15 anos e eu fui para a igreja, minha avó convidou, eu fui, né? Eu gostei muito da igreja, eu gostei das pessoas. E aí eu comecei a frequentar a igreja, eu conheci Jesus. E aí eu achei muito legal, eu consegui controlar um pouco melhor essas minhas emoções, assim. Eu acreditava que eu não ia conseguir ser feliz nunca, porque eu não gostava dos meninos e eu sabia que na igreja não era para eu gostar das meninas e então era muito difícil para lidar com isso. E foi nessa época que ficou tão complicado que eu meio que chutei o balde assim e saí da igreja, me afastei de todo mundo, fui fazer o que eu tinha vontade, aquilo que eu tinha imaginado durante tantos anos, que eu nunca tinha me permitido, que eu nunca tinha vivido. Eu fui e falei, agora eu vou fazer o que eu tenho vontade. Então chegou um momento que eu não tinha mais muita esperança, assim, tava bem mal. Não sabia lidar com nada, eu queria estar com Deus, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer com as minhas emoções. E isso tudo virou uma bola de neve, eu pensei em me matar, assim, num período com uma constância bem grande. E aí eu recebi uma visita na minha casa de duas pessoas da igreja e aquela visita naquele dia mexeu comigo, assim. E eu resolvi, mesmo sem acreditar que as coisas iam mudar, me aproximar de novo de Deus. Então Deus começou a transformar o meu interior e a minha visão, a visão que eu tinha de mim mesma. Chegou um dia que um amigo me ligou e ele falou, eu estava conversando com ele sobre essas coisas e ele falou, então você quer dizer que você não é mais gay? Eu falei, acho que sim, porque eu não me sinto mais desse jeito. Então, aquela aflição foi embora e o desespero também. E aí eu comecei a ter esperança, sabe? De viver perto de Deus e de ser feliz ao mesmo tempo, assim. História muito emocionante da Carol, que inclusive é o que a gente fechou o quadro passado falando da homoafetividade e Deus transformou a vida dela de maneira muito especial, né, Dolfo? Dolfo, queria que você falasse também sobre o processo. Nós somos uma igreja em células, né? E a Juventude Live está lá toda em célula.
Queria que você falasse como que as células podem ajudar no processo de transformação dos nossos jovens, como é que tem sido? Eu creio que células, né, que são os grupos pequenos que se reúnem nas casas, na verdade, é um instrumento de Deus essencial para a transformação de qualquer jovem. Porque nas células, os jovens são cuidados. Então, todo mundo precisa de cuidado. Numa igreja ou numa programação de jovens, por exemplo, no live, lá no sábado à noite, um jovem, ele vai lá para o culto, lá para a celebração, ouve uma palavra, ele é abençoado, ele tem aquelas conversas de corredor, mas ninguém sabe o que acontece com ele, o que está acontecendo. Então, na célula, é um grupo menor, onde tem um líder que vai cuidar desse jovem, que vai perguntar o que está acontecendo com você, se ele faltar numa programação, se acontecer alguma coisa com algum familiar dele, esse líder ou os membros dessa célula vão se importar com ele. Creio que célula ajuda na transformação dos jovens porque também é um lugar de pertencimento. As pessoas querem pertencer, os jovens querem pertencer. Então, por isso que tem aumentado o número de pessoas que estão se filiando a torcidas organizadas, a alas jovens de partidos políticos de esquerda, nada contra, não sou de direita, não sou de nada, mas enfim. Mas é porque, no fundo, os jovens querem pertencer. É verdade. Então, a célula é um lugar onde eles podem sentir parte e também porque é um lugar onde há confrontação, onde os relacionamentos são colocados mesmo em pauta, onde você vai aprender a se relacionar, ser confrontado, olho no olho. A gente está na geração, né, da tecnologia, onde as pessoas conversam muito por Facebook, WhatsApp e outras redes sociais e não tem essa coisa do olho no olho. E a célula serve para isso mesmo. Então, creio que é um instrumento de transformação. Transformação, né? Queria que você deixasse uma palavra para o jovem que está nos assistindo hoje, né? Quero deixar uma palavra. Nós cristãos acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. E, sem sombra de dúvidas, Jesus é a maior personalidade da história da humanidade. Ele dividiu a história. Os seus ensinos até hoje transformam milhões de pessoas. Pessoas no decorrer da história foram transformadas por causa dos ensinos de Jesus, que estão aí, que está na Bíblia Sagrada. E Jesus era um jovem, ele morreu com 33 anos. Jesus, ele doou a sua juventude para servir a Deus. E ele morreu jovem, deixou esse legado para nós, que é a salvação através da sua morte na cruz. Nós temos contato com Deus. E para você, jovem, eu queria deixar essa mensagem. Não existe nada melhor, não existe um projeto maior do que entregar a vida, do que queimar as suas energias enquanto você é jovem, em prol do reino de Deus, a favor do próprio Deus. E você pode fazer isso através de um relacionamento com o próprio Jesus, que foi o jovem mais radical que existiu na história da humanidade. É isso. Muito obrigado, Rodolfo, pela estar junto aí, prazer ser um é meu. parceiro de ministério aí, né? Deus continue abençoando muito a sua vida, tamo junto, Amém. Tá bom? E fique agora com o quadro Percepções, uma palavra de Deus para o seu coração. No Eclesiastes, capítulo 3, existe um texto muito especial quando se fala a respeito do tempo. Nos versículos de 1 a 8 desse capítulo, a Bíblia nos fala que existe um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e de se arrancar o que se plantou. Em todos os períodos da história, o tempo sempre foi determinante para o cumprimento ou não dos nossos sonhos, dos nossos planos, dos nossos projetos. Ainda mais no nosso tempo, nos nossos dias, onde nós vivemos uma correria muito grande, uma agitação tão grande da era pós-moderna, mas nunca se perdeu tanto tempo. Existe um escritor chamado Christian Barbosa, considerado o senhor do tempo. No seu livro A Tríade do Tempo, ele nos fala que temos que organizar o nosso tempo em pelo menos 3 áreas. Naquilo que consideramos importante, nas urgências e também no que é circunstancial. Porém, o foco maior deve ser naquilo que é importante. Por isso, use melhor o seu tempo. Tenha um tempo de qualidade com a sua família, com a sua casa. Tenha um tempo de qualidade com você mesmo. Trabalhe bastante, mas trabalhe certo. Trabalhe com o tempo que você tem. E acima de tudo, eu quero convidar você a colocar o Deus do tempo na sua vida. Eu declaro para você nessa noite que é tempo de você entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele fará com que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que Deus te abençoe.
Muito obrigado pela sua companhia, por me receber na sua casa nesses 2 programas em que o nosso pastor não está conosco. Obrigado pela companhia, pela honra e compareça nos nossos cultos no Clube Atlético Piracicabano aos domingos às 18h30. Estamos com uma série Coloque Sua Vida em Ordem. Tenho certeza que Deus irá falar grandemente com a sua vida. E fale conosco, mande suas críticas, sugestões no e-mail vivacoexcelência@gmail.com. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Viva com Excelência!